Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariane e esse é o canal Sobrenatural. Continuando aqui nesse cenário aqui na roça, lembrando que aqui, gente, aconteceu muitas coisas sobrenaturais. Tem até alguns relatos aqui no canal que eu contei da minha família e eu vou fazer uma coletânea aqui de diversos relatos que eu peguei aqui com a minha mãe, até relatos que talvez já tenha aqui no canal, mas que estão mais atualizados, porque eu contei do jeito que eu sabia na época e conversando com ela, faltou alguns detalhes. Tem novos relatos de lobisomem, mula sem cabeça, inclusive, né, eu não sei se vai sair, que eu acho que eu vou dividir essa coletânea em duas, não sei se vai sair nessa, inclusive eu conheci um lobisomem aqui. Então, são diversos relatos mesmo, relatos curtos, né, mas relatos interessantes que aconteceram com amigos e principalmente com a minha mãe e a minha família aqui. E aqui, né, nesse local onde eu tô, inclusive aqui atrás, mais ou menos onde eu tô, deixa eu ver se dá pra dar um giro aqui pra vocês. Olha, eu acho que é mais pra lá, eu acho que foi ali mais ou menos que a minha mãe viu um fantasma, um homem todo vestido de branco, né? Ela achou que era até, na época tinha plantação de milho, mas infelizmente não era. Então, gente, vou trazer isso tudo aqui para vocês. Quero pedir aí, quem gosta do canal, já deixa seu like aí bem no início do canal, isso vai ajudar demais aqui o canal. Quero pedir desculpa também, sei que tá longa aqui, né, esse início, mas quero pedir desculpa, como eu falei no outro vídeo, é roça, então desculpa se vocês escutarem barulhos de galinha, cachorro, gato, boi, cavalo, né, que aqui é roça e tem tudo isso. Mas agora chega de papo, já falei demais e bora para essa coletânea aí de relatos da minha família. E o primeiro relato foi contado aqui pela minha mãe e aconteceu com o meu avô e com a minha bisa, né? A minha bisavó viu um caixão. Segundo o meu avô, né, ele tinha na época uns 18 anos e teria ido fazer compras ali para minha bisavó. Ficava bem longe a venda, só que ele foi, né, quando chegou lá, o moço que vendia as mercadorias não estava, ele estava na cidade. Ia demorar um pouquinho, mas como o meu avô já estava lá, ele resolveu ali esperar o moço chegar. E como já era bem tarde, né, foi dando ali 11 horas da noite, quando foi 11h30, né, que esse moço ali, o dono da venda, chegou para poder vender as mercadorias ali. Então meu avô pegou as mercadorias que a minha bisa pediu para ele comprar ali, né, e pagou e veio embora. Nesse intervalo que o meu avô estava lá, a minha bisa se preocupou, porque já era tarde ali da noite. Então ela resolveu ir atrás, né, para ver se tinha acontecido alguma coisa. Então ela saiu, né, bem tarde. E quando ela chegou num determinado local, que aqui a gente conhece como Volta da Madalena, ela teria visto um caixão. Esse caixão, ele estava aberto, tinha 4 velas, uma de cada lado, e um vulto dentro do caixão. Segundo o vô, né, a bisa teria feito ali uma oração e passado e continuado ali o caminho para encontrar ali com meu avô. Nisso, né, eles também tinham um cachorro bem grandão, aqueles cachorro tipo policial. E esse cachorro, ele ia ali com a minha bisa. E essa é até uma parte um pouco engraçada dessa história. Porque em um determinado local, né, meu avô vinha com o saco de compras, né, no ombro, saco pesado, ele andando depressa. E o cachorro correu ali no encontro dele e acabou dando um pulo ali nos peitos dele. Meu avô, tipo, assustou, talvez pensou até que fosse um lobisomem ou algo do tipo. E começou a gritar ali, desesperado, né, de susto, de medo. Né? E foi aí que ele ouviu ali a voz, né, da bisa dizendo ali, né, que era ela que estava ali, que ele não precisaria ter medo. Durante ali, né, o retorno, os dois já junto ali, né, e o cachorro,
ele percebeu que a Bisa estava muito calada. Então ele perguntou, né? Uai, mãe, o que está acontecendo? Por que a senhora está calada? E aí ela só respondeu para ele que em casa ela contava o que tinha acontecido com ela. Os detalhes, assim, não tem tantos detalhes, né? Porque já faz muito tempo que isso foi contado ali para minha mãe também, que meu avô contou. Eles hoje já são todos falecidos, né? A minha mãe só relembrou. Mas eu acredito que durante a volta eles não teriam visto mais nada, né? E chegou em casa, aí a Bisa contou ali sobre a visagem ali daquele caixão, que tinha 4 velas e um vulto dentro. Esse local aí que a Bisa viu, esse caixão, gente, é um local famoso, que eu confesso que eu tenho medo. A minha mãe também tem medo, acho que a maioria das pessoas, né? Ninguém gosta de passar lá de noite, ainda mais época de quaresma. Gente, tá começando aqui a querer escurecer, 10 para 6 da tarde e eu tô aqui no meio do terreiro gravando. Mas enquanto estiver claro aqui, né, eu vou gravando, porque é época de quaresma. E quem conhece, né, roça na época de quaresma sabe que não é muito legal, né, ficar por aí pelos terreiros depois das 6 da tarde. Mas eu vou gravar aqui pelo menos uma coletânea de uma meia hora ou algo do tipo. Mas voltando aqui ao assunto, né, desse local aí da volta, né, da Madalena, né, que a gente conhece aqui, o meu tio também, ele e o irmão dele, teria visto também nesse mesmo local um caixão. E segundo o meu tio, né, tinha o caixão, 4 estaquinhas, né, segurando o caixão, uma vela em cada canto, né, 4 velas, e um vulto também dentro, né? E eles fizeram a mesma coisa, porque eles tinham que passar ali, era caminho da casa deles. Fizeram ali uma oração, né? E passaram, e viram no mesmo local ali, onde a Bisa teria visto. E aí, gente, vocês têm histórias aí de visagens de caixões? Aqui tem diversas histórias, principalmente aqui na roça, né? Muitas histórias mesmo, sobre pessoas que viram caixão. Tem até mais algumas aqui, mas eu fiz tipo um esboço aqui, então vou contando de acordo aqui com o que tá aqui no meu rascunho aqui para vocês. Segundo relato, porco na quaresma. Esse relato aconteceu com meu tio. Na época ele namorava a minha tia, né? E a distância, né, entre a casa dos meus avós e a casa dele era mais ou menos de uma meia hora andando bem depressa. E ele saiu, né, daqui por volta das 11 horas da noite e foi, né, descendo tranquilamente. Era época de quaresma, lua cheia e essas coisas. Até que ele chegou num determinado local onde hoje, né, tem até uma capela aqui da comunidade perto aqui. E perto dessa capela ele teria começado a escutar alguns roncados ali, tipo, aquele barulho que o porco faz, né? Aqueles roncados mesmos, né? Que chama. Diz ele que eram uns barulhos, uns roncados muito altos, né? Muito feio mesmo, aquele barulho feio ali que o porco faz, né? Roncando mesmo, né? Então ele começou a ouvir aquilo ali, né? Na estrada onde ele estava indo, até que ele foi surpreendido com um porco enorme passando correndo ali na frente dele, no meio da estrada. Desceu assim de cima para baixo. Ele até na época, né, como era a época de quaresma, né, ele viu esse porco grandão, ele desconfiou que seria talvez um vizinho que morava ali por perto. Esse vizinho hoje, né, já é falecido. E na hora, né, que o meu tio viu esse porco lá, diz ele que o corpo arrepiou tudo, ele ficou todo mole e custou chegar em casa e foi embora, né, morrendo de medo daquele bicho ir atrás dele. E, gente, tem vários relatos, né, não só na quaresma, de pessoas que viram porcos, lobisomens, mulas sem cabeças, bodes, principalmente. Eu contei uma aí, foi semana passada, né, da mulher que virava cabra, né? Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui do vídeo. E sei lá se é um encanto, se é maldição, né? Não sabemos o que é, né? Meu tio viu isso na quaresma.
Ele na época ele até dizia que talvez seria um tipo de lobisomem, mas pelos roncados e pelo que ele viu, realmente era um porco, né? E não uma espécie de lobisomem ou algo do tipo. Mas próximo relato, terceiro relato. Homem de branco no terreiro. Isso aconteceu com a minha mãe, segundo ela, no dia que aconteceu, né? Tava uma noite bem escura, não tinha lua, não tinha nada. E também não tinha, né, banheiro dentro de casa. E ela, né, deu vontade de fazer xixi, foi fazer xixi no terreiro. Isso teria acontecido, acredito, nesse local aqui que eu estou, mais aqui para trás, né, acho que mais aqui para trás. Né, aqui antigamente, né, tinha plantação de cana e também plantação de milho. Segundo a minha mãe, na época, tinha uma plantação de milho ali e meu pai tinha acabado de quebrar o milho, fazer ali a colheita. E diz ela que quando saiu aqui no terreiro, que ela olhou para cima, ela viu ali como se fosse uma silhueta de um homem, né, todo de branco e chapéu na cabeça. Ela na hora, né, ficou com medo, nem fez o xixi, voltou para dentro de casa, mas ficou pensando que talvez seria um pé de milho que ficou ali em pé, né? E talvez ela olhando ali, né? Aquilo, né, enganou ali a visão dela, né? E ela achou que era talvez um homem, mas na realidade não era. Porém, no dia seguinte, né? Quando ela foi no local olhar, não tinha nada no local. Nada que justificasse aquela silhueta ali. Então ela acredita que ela viu algum fantasma ou algo do tipo. E aí, gente, vocês já viram um homem de branco ou coisas assim, fantasmas, espíritos? Gente, dando continuidade aqui, eu vou pro quarto relato aqui, que também é de um homem de branco. Homem de branco na porteira. Gente, na realidade, eu acho que esse homem de branco, ele persegue um pouco a minha mãe, porque tem, acho que uns 3 ou 4 relatos aqui dela falando dessa visagem aí desse homem de branco. Segundo a minha mãe, esse homem de branco, ele aparecia em uma porteira que ficava aqui próximo aqui de casa. Tem até alguns vídeos que eu gravei aqui mostrando mais ou menos o local. Vou tentar deixar aqui o card também fixado aqui para vocês verem. E lá teria uma porteira e diz que ao meio-dia em ponto esse homem aparecia lá na porteira. A minha mãe viu, a minha tia viu e segundo elas, né, esse homem aparecia lá, elas olhavam e num instante ali de distração, né, que elas viravam um pouco, aquele homem desaparecia. E diversas pessoas contavam, né, sobre esse homem de branco, sempre nesse horário, meio-dia em ponto, ele aparecia em pé nessa porteira e depois desaparecia, né, sem deixar rastros e nem nada. Muitos, né, os antigos acreditavam que seria o antigo dono dos terrenos aqui, que ele viria a ver como que estava o terreno ou algo do tipo. E por isso, né, por ele ser um fantasma, né, um homem que já morreu há muitos anos, ele desapareceria assim, sem deixar rastros e deixando a pessoa encabulada, né, para onde foi aquele homem, como a minha mãe mesmo ficou, né, procurando, né, e não via nada, ele simplesmente tinha desaparecido. Gente, tem umas criação correndo ali, eu tô de olho, né, porque já passou das 6 da tarde. O cavalo também que fica aqui no pasto, aqui do sítio da mãe também tá meio agitado. Eu tô assim, ó, um olho aqui no celular e outros para trás, né, quaresma, já passou das 6 da tarde, mas vamos continuar aqui os relatos. Acho que é 5º relato, se não me engano, eu virei aqui um pouco de lado. A vela azul e mais 2 aparições. Isso aconteceu com a minha mãe, né? Meu pai, na época, ele tinha descoberto ali uma doença e estava em tratamento. E só que eles faziam tratamento numa cidade vizinha. E a gente mora na roça, né? Sempre morou na roça. E daria em média, né? Até chegar na cidade, na nossa cidade, daria em média 1h30, 2 horas. E eles teriam que pegar um ônibus, né, da saúde que o levaria para outra cidade, né, às 5 horas, né, da manhã, na cidade mais próxima aqui. Então eles saíram aqui
de casa, desse local onde eu tô, às 3 horas da manhã. Então saiu o meu pai e a minha mãe. Meu pai, né, andava um pouquinho mais rápido e a minha mãe uns 5, 6 passos um pouco para trás. E as visagens, né, quem teve todas elas foi a minha mãe. Durante esse trajeto, né, eles chegaram em frente a uma venda. Essa venda hoje não existe mais. Mas aconteceu um fato que pode explicar o porquê que a minha mãe viu algo ali exatamente nessa venda. Porque o meu tio, né, aconteceu ali um acidente com ele veio a falecer e aqui como, né, interior, barro, até a funerária chegar, né, já que na época chovia muito, eles colocaram ele nesse local ali onde tinha a venda, né, tinha um banco, deitaram ele ali no banco e tipo, começaram a velar ele ali, né? Tadinho, já estava morto, começaram a fazer o velório dele ali até a funerária chegar. E nesse exato local ali onde o corpo dele ficou, a minha mãe teve ali a sua primeira visagem da noite. Segundo a minha mãe, apareceu ali uma vela com uma chama azul, né? Diz ela que de início era uma vela bem pequenininha e aquilo foi se aproximando e virando ali uma tocha, como se fosse uma lâmpadazinha, né? Ela foi crescendo ali. Gente, olha a cigarra. Essa vela, ela foi crescendo ali, né? Ficando do tamanho de uma lâmpada e parando ali em cima do exato local onde o corpo do meu tio começou a ser velado naquele. Segundo a minha mãe, o meu pai não viu nada disso, só ela que viu. E ela ali, né, continuou ali, fez uma oração, continuou. Passado mais um tempo, né, uns 10 minutos andando, ela avistou, né, em um local onde tinha várias moitas de bambus, uma luz grande em cima dessas moitas de bambu. Essa seria a segunda visagem que ela teve ali de uma outra luz. Depois dessa segunda visagem, eles continuaram andando ali, a minha mãe, né, um pouco atrás do meu pai. E lembrando que o meu pai não via nada, gente. Aí quando chegou numa certa localidade, né, que a gente fala Ponte do Sobrado, tem uma matinha, né, umas voltas lá. A minha mãe teria visto, apareado ali com meu pai, um homem todo vestido ali de branco, chapéu branco. Olha o homem de branco de novo. Charuto, né? E ele estava pareado ali com meu pai. Diz a minha mãe que deu vontade, né, de correr ali para apanhar meu pai, mas diz ela que as pernas bambeou, né? E aquele homem passou um tempo, ele desapareceu ali. E quando a minha mãe conseguiu apanhar ali meu pai, ela chegou a perguntar para ele se ele chegou a ver e ele não viu nada. Realmente só ela que via essas coisas aí, perdidas aí. Realmente só ela que via, ele não via nada. E um adentro aqui, né, uma curiosidade aqui, nessa mesma ponte, muitos diziam que aparecia uma mulher lá. Essa mulher, né, o filho dela mora próximo a essa ponte e ela gostava muito de pescar ali na ponte. Tem uma pedra onde diz que ela ficava sentada lá pescando e diz que ela aparece ali toda de branco em cima dessa pedra. Ela, depois que faleceu, continuou aparecendo ali e diversas pessoas, né, chegaram a vê-la em cima dessa ponte. Pessoal, já escureceu aqui, eu não sei como está a iluminação aí, mas eu vou continuar aqui os relatos. O próximo relato, a minha mãe conta sobre um bicho que pulava na garupa dos cavalos. Segundo a minha mãe, tem uma localidade aqui onde hoje tem até uma capelinha, né? Essa capelinha está lá faz tempo, na realidade, e é um morro enorme. E nesse morro, diz que quando chegava ali na metade desse morro, ali onde tem mais ou menos essa capelinha, né, vinha ali os cavaleiros e um bicho pulava ali na garupa do cavalo, né, fazendo com que o cavalo ali diminuísse ali o passo, porque aquele bicho era como se pesasse ali uma tonelada, né? O cavalo, ele custava ali andar, enquanto o cavaleiro ali, né, o homem ou a mulher que estivesse ali no cavalo, não falasse ali, né, crê em Deus Pai e fizesse ali uma oração, aquele bicho não saía ali da garupa do cavalo.
Tem diversas histórias, né, de fantasmas e outras coisas que gostam, né, de pular em garupa de cavalo, de moto e vários outros. Mas esse, né, é bem curtinho, vamos pro próximo relato. Eu perdi aqui, gente, até as contas, né, de quantos foram, porque tem uns que são mais longuinhos, outros mais curtinhos. Um bicho voando. Gente, esse relato também aconteceu com a minha mãe em uma dessas andanças dela aí, né, que ela saía daqui do interior para ir para a cidade aqui próximo, para poder pegar uma condução e ir para outra cidade. Então ia ela e meu pai, né? Meu pai fazia tratamento na outra cidade. Então os dois saíram daqui tipo 3 horas da manhã. E no meio desse trajeto aí, né, quando tava quase mais ou menos ali no meio ali do caminho mesmo, tipo, era mais ou menos 1h30, 2 horas, eles estavam ali na metade do caminho. A minha mãe sentiu um ar quente. Sabe quando você tá andando que vem aquele ar quente ali que você sente? Então ela sentiu esse ar ali. E diz ela que, segundo ela, o meu pai não sentia nada, né? Que ela chegou a perguntar, ele não sentiu nada e disse ainda que estava sentindo frio. E no momento que ela sentia aquele ar quente, diz ela que sentiu, né? Como se algo passasse voando ali por cima da cabeça dela, como se fosse um pássaro muito grande. Então diz ela que rezou ali, né? Falou crê em Deus Pai, rezou ali o crê em Deus Pai e continuou andando ali. Quando mais para frente um cachorrão grandão teria passado ali no meio das pernas do meu pai. Tipo, meu pai estava uns 5, 6 passos na frente e esse cachorro teria passado ali no meio das pernas dele, né? E diz a minha mãe que era um cachorro branco. E diz ela que quando é um cachorro branco, diz ela que geralmente é coisa boa. Quando é cachorro preto, é coisas ruins. Aí eu me pergunto, gente, como que o negócio ali, o cachorro passou no meio das pernas do meu pai e ele não sentiu nada, nenhum arrepio, nada. Ele não via nada, só a minha mãe via. E segundo a minha mãe, tem tipo uma teoria que diz que quando você tá em uma pessoa, né, você sozinho, você vê. Quando você tá em duas, um vê, o outro não. E quando você tá em 3, os 3 vê. E aí, você sabia dessa? Continuando aqui. Próximo relato, que eu já perdi as contas aqui de quantos relatos foram, mas próximo relato. Gente, já escureceu aqui, tá me dando medinho aqui. Pavor. A luz que desapareceu. Esse relato, ele aconteceu comigo, com a minha mãe e com a minha tia. A gente vinha de uma casa de uma tia nossa, que morava mais ou menos uns 40 minutos, né, daqui de casa. E já era de noite. Quando a gente chegou num determinado local, onde tem várias moitas de bambu, nesse local a minha mãe teria visto aquela luz que eu contei aqui no relato anterior, que ficava em cima ali dessas moitas de bambu. Só que a gente viu como se fosse uma lanterna. A gente até achou que fosse um vizinho, um conhecido nosso que vinha ali com a lanterna. Então a gente achou, né, que era esse vizinho ali, esse conhecido, porque ele tinha mania ali de andar à noite, né, com a lanterna e principalmente para procurar sinal, né, porque aqui na roça, né, quem sabe é muito ruim de sinal de telefone até hoje e nessa época era pior ainda. Só que eu, a minha tia e minha mãe, a gente estava bem à frente e essa luz veio ali para a estrada fora, como se fosse mesmo uma pessoa que estivesse segurando. Só que quando ela chegou num determinado local, né, e a gente sempre olhando para trás, né, pensando se era realmente aquele vizinho, essa luz tipo desapareceu do nada. E não tinha assim um local onde falassem que era uma pessoa que estava com a lanterna e entrou. Não, gente, não tinha como essa luz desaparecer. E não tinha como falar também que era uma pessoa que voltou para trás, porque logo em seguida veio meu irmão e meu padrinho de moto e a gente comentou, né, com ele sobre isso com eles e eles disseram que não viram nada, ninguém, nem essa luz. E também um detalhe que eu acho que daria sim para eles ver essa luz, sendo que era uma reta. E eles não viram nada, essa luz desaparecer, não viram ninguém voltando, não viram nada. Ou seja, foi algo assim que não tem explicação.
E outra coisa também que deixou a gente encabulada é porque quando a gente chegou na casa da minha tia, assim como meu primo ali abriu a porta, né, que acendeu a luz, nenhuma de nós três conseguimos olhar ali diretamente para a luz. E segundo a minha avó, quando isso acontece, é porque você viu algo ali muito sobrenatural que não seja, né, do nosso mundo. Então, gente, infelizmente não tem uma explicação assim pelo que a gente viu, né? Se realmente, né, era uma pessoa, mas não tinha onde aquela pessoa esconder, se era esse vizinho que a gente pensava. Essa luz simplesmente desapareceu ali do nada. Meu padrinho e meu irmão não viu e a gente não sabe o que era. Mas próximo relato. O dia em que eu ouvi chamar, mas não tinha ninguém. Gente, esse relato aconteceu comigo. Eu estava aqui, ó, nessa casa aqui na roça. Era à noite. Eu tô olhando para trás, gente, porque tá fazendo uns barulhos aqui, né? Eu adoro histórias de terror, mas não sou tão corajosa assim. Então, gente, esse relato aconteceu comigo, né? Tava eu e minha prima sozinha aqui à noite. E a gente escutou, né, chamar. E na época minha avó estava hospitalizada lá, infelizmente ela tinha pegado uma infecção hospitalar e não estava muito boa. E a gente ouviu chamar 3 vezes o meu nome aqui. Lembrando que eu que fui criada na roça com vários ensinamentos dos antigos, sempre quando eu ouço chamar, eu procuro não responder de primeira, né? Espero chamar sempre as 3 vezes. E só então, né, eu e minha prima fomos olhar, porque achamos que seria ali talvez a minha tia, que talvez tinha vindo trazer alguma notícia, mesmo que se passava ali de 9 horas da noite. E a gente abriu a porta, olhamos canto por canto e não tinha ninguém. Até hoje eu não sei o que era, se era algum aviso ou se era algo, né, querendo ali chamar a atenção ou fazer algum tipo de brincadeira com a gente. Mas próximo relato. Vulto na quaresma. Gente, esse relato aconteceu também comigo aqui na roça. Na época, minha mãe, né, ela estava reformando aqui a casa e estava mexendo na cozinha, né, então estava lavando as vasilhas, né, a louça ali do jantar no tanque. E esse tanque, né, ele tem uma coberta toda aberta e era quaresma. Escuro e eu de costas ali no tanque esfregando ali as vasilhas até que eu senti, sabe quando você percebe ou sente que parece que tem algo te encarando, olhando? E eu senti, né, que tinha algo ali me encarando, só que de primeiro momento eu olhei e não vi nada. Voltei ali a lavar a louça ali e mais uma vez eu senti como se tivesse algo ali me encarando novamente. Então eu virei mais uma vez e também não vi nada. Quando foi na 3ª vez, eu já estava tipo querendo sair correndo. Eu olhei de canto de olho e vi um vulto. Parecia que ele estava parado e no momento que eu olhei, ele passou assim, eu só vi aquele vulto saindo ali. E isso aconteceu aqui, né? Não nesse exato local onde eu estou gravando aqui, mas aconteceu aqui na roça na época da quaresma. E hoje, gente, eu tô aqui, ó, no meio do mato, mais uma vez falando, que eu já falei um monte de vezes, né? Tô aqui na roça, gravando aqui, né? Já tá de noite e é época de quaresma. Que é? Cavalo? Não precisa cortar. Hã? Não precisa cortar isso, não. Cortar o quê? Depois do susto, bora finalizar aqui, que eu já quero entrar aqui pra dentro. Gente, não dá pra ficar aqui fora, não. Amanhã tem mais. Finalizando essa coletânea aqui de relatos que aconteceram com a minha família. Vai ter mais umas 2 ou 3 coletâneas, porque são vários relatos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar aí o like. Compartilhe aí com os amigos do canal. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação. E eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Fui!